Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. O baixo número de jovens que vão participar das eleições 2016 preocupa a Justiça Eleitoral e também as instituições. O número baixou muito entre os jovens de 16 e 17 anos, cujo voto é facultativo, mas importante também. Veja na reportagem. A reforma dessa escola estadual em Itajaí foram jovens do Grêmio Estudantil que reivindicaram, junto à representação do governo de Santa Catarina na cidade, por melhorias. A média aqui é de 16 anos e esses jovens sabem muito bem que a política influencia e muito na vida do cidadão. Para incentivar o voto entre os jovens, o Grêmio fez uma campanha na escola. A política está no meio de conversas, nas campanhas, mas nem todos os jovens dessa faixa etária irão votar nessas eleições. Os motivos são os mais diversos. Pelo fato do título de eleitor, para a gente ter um prazo pequeno e para o jovem que trabalha e estuda, a gente não conseguiu fazer. Por exemplo, eu não consegui fazer. Foi muito curto o período que o TRE deu para fazer o título. Eu não tive comunicação de fazer o título onde eu ia fazer. Agora falta, então, uma campanha para que o jovem faça o título e possa votar também? Sim, com certeza. Apesar de terem conhecimento da importância em eleger representantes, na faixa etária na qual o voto é facultativo, irão às urnas em 2 de outubro 65.049 jovens em Santa Catarina. Uma queda acentuada, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. É 1/3 de 2014, quando 214 mil eleitores entre 16 e 17 anos votaram no estado. Os dados são do IBGE. A OAB em Santa Catarina fez uma campanha sobre o voto consciente, incluindo essa faixa etária, com o projeto OAB Vai à Escola. A tentativa foi mostrar o poder de transformação que o voto exerce. É necessário que os jovens estejam, de fato, participando da política. E a política ela não acontece apenas no momento da eleição. A política acontece no dia a dia. É quando você luta pela reforma de uma escola, é quando você luta pela valorização dos seus professores, é quando você realmente coloca na sua mente que, enquanto cidadão, você tem o direito de lutar por um país, por uma cidade, por um estado melhor. E essas instituições, elas são importantíssimas para que a gente consiga, então, viver individualmente, coletivamente. Nós precisamos lidar de uma maneira mais clara com a questão do Brasil, com a nossa corrupção, e daí então nós temos que sim educar os nossos jovens, as nossas crianças, desde cedo, para que elas sejam verdadeiras cidadãs, mas aí precisa de uma mão dupla, não é? Do Estado e da população brasileira. Eu era uma pessoa que não dava muita importância para a política, não sabia de nada do que estava acontecendo. E eu acho que é importante, sim, a gente se envolver nesse meio, porque, querendo ou não, o nosso futuro vai depender do que a gente está plantando agora. Porque futuramente, daqui 2 anos, 3 anos, a gente vai estar numa faculdade, a gente vai precisar de auxílio, vai precisar de ajuda. E as pessoas que a gente está escolhendo agora é o que vai nos ajudar no futuro. A partir de uma campanha de conscientização sobre a importância do voto, sobre a responsabilidade que a cidadania tem da construção política dos interesses da sociedade a partir do debate, a partir de uma efetiva participação da sociedade em todos os seus segmentos, em todas as faixas etárias, eu penso que nós vamos conseguir qualificar a política, nós vamos conseguir fortalecer as instituições e tornar o debate político muito mais inclusivo, que agregue muito mais o interesse, inclusive dos jovens. Pois é, o doutor José Cristóvão falou da participação de toda a comunidade. E é isso também que o projeto OAB Vai à Escola também pretende, inclusive, formar essa base lá com as crianças do ensino fundamental, os jovens do ensino médio, formar realmente o cidadão, mostrar os direitos e os deveres. E é sobre isso que eu vou conversar aqui no estúdio com o doutor Diego Pacheco, que é o presidente da comissão OAB Vai à Escola, e com a doutora Liliane Fontenelle, que é integrante aí também dessa comissão. Obrigado pela presença de vocês. Doutor Diego, como é que está sendo desenvolvido esse projeto? A gente viu o doutor Cristóvão falando, mas não é só incutir no jovem que ele precisa votar, mas é toda uma base aí de cidadania, de importância de escolhas, inclusive não só deles, mas dos pais também, né? Exatamente. Boa tarde, primeiramente.
a OAB, ela funciona em comissões e ela tem uma função social muito importante. Então, nós temos comissões criadas sobre o meio ambiente, sobre acesso à justiça, sobre direitos humanos. Uma das comissões é a nossa, que se chama OAB Vai à Escola. Essa comissão ela faz a interlocução, a relação entre a escola com os advogados. Então, conforme a demanda que a escola tem de assuntos relacionados a direito, à educação, nossos advogados são todos voluntários, vão à escola, né, para fazer essas palestras e eventos que a gente promove lá. Como é que se aplica isso dentro de sala de aula? Então, de acordo com a necessidade da escola, a palestra é montada pelo nosso voluntário, pelo advogado que faz parte do integrante da comissão, e ela envolve recursos audiovisuais, ela é preparada a cada necessidade. Envolve recursos audiovisuais, vídeos, imagens, a gente trabalha com uma linguagem mais para o jovem, né? A gente tenta fazer uma comunicação que seja mais acessível, utilizando imagens da internet, utilizando imagens que talvez eles já tenham trabalhado, alguns vídeos, e relacionando isso com o tópico e o tema, né, de interesse da escola. E como é que vocês trabalham, colocam nisso também a questão de que ele é um potencial eleitor e um futuro eleitor também? A cidadania, ela está atrelada ao exercício pleno dos direitos e deveres das pessoas. Então, não apenas o voto. Então, quando nós vamos às escolas para falar sobre a defensoria pública, para falar sobre bullying, para falar sobre o mercado de trabalho, né? Ele também quer ser um cidadão. Né? Então, nós temos uma palestra em especial que é sobre igualdade versus discriminação e outra que a gente fala sobre democracia. A gente apresenta a estrutura, né, do governo do país e as formas de participação social e controle social também. Essa questão do bullying é uma questão bastante recorrente, né? O ambiente escolar é um grande produtor do bullying, né? Como é que vocês abordam essa questão entre os jovens, já que isso também é crime, pode criminalizar até os pais também? É importante que o jovem saiba, tanto o agressor quanto a vítima, que não é necessário mais que o bullying fique impune, né? Que há sanções tanto administrativas por parte da escola, tanto civis e penais ao agressor. Então, é muito importante que o jovem que é vítima do bullying que ele saiba que não precisa mais ficar quieto, né? Que ele consiga ir à escola, pedir ajuda aos pais, à orientação escolar, enfim, para que aquela agressão seja resolvida ali e termine. Agora, isso é uma importante ferramenta, né? Que até nos ambientes das academias a gente chama de extensão, né? A OAB também pratica essa extensão e vai até a escola. Na realidade, a escola precisa desses trabalhos também das instituições. Os professores muitas vezes, pelo que a gente vê aí de situações, pedem socorro, né? Pedem para que sejam implantados esses projetos realmente, né? Para facilitar o ambiente escolar, né, professora? Sim, é uma via de mão dupla. A OAB cumprindo a sua função social e a escola, né, tendo essa possibilidade dessa ferramenta, né, de extracurricular, esse reforço, né, aos profissionais, aos educadores. Os educadores são os primeiros a identificar a necessidade das nossas palestras, né? Eles estão na sala de aula e eles são os primeiros a identificar o problema e a necessidade de cada escola ou de cada grupo. Então, acaba sendo uma extensão e um auxílio, né, aos educadores, aos orientadores escolares, aos dirigentes, nesse sentido de orientar e reforçar aquilo que o educador e que o professor já vem, né, debatendo e ensinando em sala de aula. É interessante também que os educadores acabam aprendendo também, né? Isso Sim. reverte para eles também, porque são educadores, fizeram outros cursos e alguns não têm muito conhecimento do direito, né? Muitas vezes que o direito também é retirado deles em sala de aula, através de violência de alunos, né? Então isso é interessante também, né? Sim, a nossa comissão ela planeja, né, ações voltadas também aos professores, não apenas aos alunos. Então, nos próximos meses, a gente vai ter ações também visando nesse sentido, os professores. Há uma carência bastante grande do saber do direito na escola, por exemplo? Uma carência, assim, de professores, inclusive de pais, de alunos,
no saber do direito? Sim, há uma necessidade muito grande, porque o direito ele é muito amplo, né? E ele envolve todo o cidadão, né? Ele envolve o indivíduo em todas as áreas, né? Desde do seu ambiente escolar, do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente familiar, do seu ambiente com os vizinhos, né? Com a comunidade, com o restante da sociedade. Então, há uma necessidade muito grande. E as palestras, elas são variadas em temas diversos, desde lei de aborto, lei de drogas, a lei Maria da Penha, iniciativa ao trabalho, meio ambiente, enfim, cidadania, democracia, são palestras variadas, todas tratadas relacionadas a direitos e deveres, né, inerentes ao próprio cidadão. Isso é interessante que a senhora falou da questão, por exemplo, da lei do aborto, né? Existia um projeto aí de uma ONG aqui em Itajaí que ia nas escolas falar sobre gravidez na adolescência, né? Isso também fazia com que a jovem e o jovem despertassem para isso também, falar sobre lei do aborto, falar sobre essas questões. É interessante também nesse aspecto, né? De conscientizar o aluno, a aluna, né? É importante que o aluno tenha acesso à informação, né? Acesso ao direito e saber como ele pode exigi-lo depois. Então, a questão do aborto é uma das questões. Tivemos uma escola semana passada em que o assunto era inserção ao trabalho, mas as perguntas veio a questão do aborto, por exemplo, né? Que era uma dúvida que aqueles alunos tinham e que a gente tinha conhecimento para poder auxiliá-los. Então, é importante sim, né? O aborto, drogas, a questão da violência doméstica também é muito importante na nossa região e outros temas que são de interesse dos alunos. Você falou da iniciação ao trabalho. Hoje, assim, o jovem realmente está preocupado com isso também, né? A não exploração da mão de obra, a saber como é a lei do jovem aprendiz, isso tudo está nesse pacote também. Sim, é importante que o jovem saiba quais são os direitos e deveres dele em cada situação, como jovem aprendiz, como estagiário e como menor trabalhador também a partir dos 16 anos. A gente sabe que há muito trabalho informal hoje em dia envolvendo os jovens. E por conta disso ele não tem todos os direitos, não tem acesso a todos os direitos que a nossa legislação lhe confere. Então, até porque ele não sabe quais são esses direitos, né? Onde procurar, onde fazer com aquele trabalho, que é algo tão simples, mas muitos não têm, por falta de informação. Então a gente consegue essa contribuição. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar novamente com o Dr. Diego e com a doutora Liliane a respeito desse projeto importante da OAB, que é o projeto OAB Vai à Escola, que leva a cidadania, informação do direito, não só para o aluno e para o professor, mas que isso pode também se refletir na comunidade, no entorno da escola, na casa, refletir lá no conhecimento dos pais também. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje o nosso assunto é o projeto OAB Vai à Escola, que leva a cidadania aí às crianças, aos jovens, aos professores, a todo o ambiente escolar. Um trabalho bem bacana que vem sendo desenvolvido aqui no estado pela OAB Santa Catarina e aqui em Itajaí pela subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Itajaí. Entre algumas questões está realmente a conscientização do jovem sobre como ser cidadão e também como exercer a democracia. Eu converso aqui no estúdio com o Dr. Diego Pacheco, presidente da comissão OAB Vai à Escola, e com a doutora Liliane Fontenelle, que também é integrante dessa comissão. Doutor, o senhor havia falado da experiência, né, de algumas escolas, o senhor falou até no primeiro bloco que alguns questionaram sobre a questão do aborto e tal. E como é que está essa experiência em Itajaí nas escolas? Como é que vocês já podem sentir de um projeto aplicado nas escolas aqui da cidade? Muito positiva porque nós temos o apoio incondicional das escolas, da Secretaria Municipal de Educação, da Gerência Estadual de Educação também, e da comunidade como um todo, dos alunos também. Então é muito bom, né, estar num lugar e ter todo esse apoio para exercer o nosso trabalho ali. E quais são os principais questionamentos dos alunos? Você falou do aborto, mas quais são os principais questionamentos deles? Eles participam, interagem? Sim, há um anseio muito grande por informação, né? O jovem, ele tem essa característica, né? Há uma necessidade de informação, uma necessidade dessa formação, dessa continuidade. Então, há o surgimento de dúvidas de variados temas, né? Desde da lei do trabalho, de como fazer,
quais os direitos, né, que eles vão ter, como eles vão ser registrados, direito à cidadania, direito ao voto, como fazer com os políticos, como fazer com o político corrupto, quando a gente trata a questão da democracia, né, e da eleição. Enfim, quando a gente trata a questão da intolerância também, eles ficam muito na dúvida como eu vou agir se o outro não respeitar o meu direito e que eu devo respeitar, porque a gente trabalha também essa conscientização de que a cada direito um dever. Então, assim, na verdade é muito gostoso porque tem um debate, né? Há um anseio do jovem pela informação. É essa mesma proposta, né? Assim, de que o jovem participe mesmo e pergunte e debate. Essa é a dinâmica dos cursos, das palestras que vocês levam às escolas. Sim, é sempre uma conversa, sempre que essa via de mão dupla, né? A participação do aluno. Nós queremos que ele participe, que ele pergunte, e sempre levando uma linguagem mais acessível a ele, de uma forma mais didática, para que ele realmente entenda e saia sem essa dúvida dali. O senhor havia falado, sim, antes de começar o programa, sobre uma parceria que vocês têm com a Secretaria de Educação de Itajaí, né? Como é que é essa parceria? Como é que é esse vínculo com a Secretaria? Então, este ano houve a recomposição dessa comissão na OAB aqui de Itajaí. Então, nós encaminhamos ofícios para mais de 80 escolas municipais, estaduais, privadas, enfim, a federal também aqui de Itajaí, nos colocando à disposição para essas palestras. E a partir dali, recebendo sempre total apoio da Secretaria Municipal de Educação, da gerência também, a gente consegue nas escolas desenvolver o nosso trabalho. E assim, a Secretaria tem essa vontade também que a OAB vá às escolas, que leve essa contribuição? Com certeza, com certeza. É sempre uma parceira muito importante. Onde que vocês já atuaram? Em que escolas aqui de Itajaí? Escolas municipais? Municipais, nós tivemos no Aníbal César, na escola também Tereza do Ataíde, João Duarte. Que é no Espinheiro, né? Que já é... Exatamente. Outros que agora não me recordo todos. Mas existe ainda um calendário a ser seguido, é isso? Sim, há uma demanda muito grande e há uma programação também com relação à conciliação do calendário escolar, da disponibilidade em que a escola e que aquela turma, o público-alvo tem, com a disponibilidade, né, do palestrante. Então, há uma gama aí de palestras para serem cumpridas ainda. A gente viu ali na reportagem que a gente apresentou no primeiro bloco, que muitos alunos aí, como você falou, carecem de informação, porque o TRE não fez uma campanha indicando qual era o prazo de tirar o título de eleitor, ou se a gente podia tirar o título de eleitor. E assim, realmente vocês falaram que carece de informação e essas informações é que se leva para os alunos, né? Sim, é muito importante essa participação da OAB, é muito importante essa função social, porque nós estamos tratando, né, de jovens no ensino fundamental e ensino médio que estão em formação, né? Nós estamos trabalhando com a formação do indivíduo. E se a gente puder contribuir com a informação, suprindo esses anseios, né, de informação, de necessidade, para que eles sejam conhecedores dos seus direitos e seus deveres e até com isso fomentar, né, a vontade dele, né, o intuito dele de querer participar, a vontade dele querer ser mais participativo, de fazer uma diferença na sociedade em que ele vive. Quem está interessado, o diretor de escola, o gestor, que estiver interessado, como é que faz? Ele precisa entrar em contato com a OAB e solicitar, ou a OAB faz isso, assim, entra em contato com as escolas? Como é que é isso? Então, nós já encaminhamos ofício para as escolas, mas caso a escola queira entrar em contato conosco, tem um e-mail na nossa comissão, que é oabvaiaescolaitajaí@gmail.com. Então a escola pode solicitar a palestra que quiser ou algum outro tema que ela entender mais pertinente, com uma data e um horário disponível, porque a gente vai à escola também. Aí nós nos organizamos como comissão e a gente agenda com a escola esse evento. Existe previsão também para que esse projeto se estenda a escolas particulares ou esse projeto realmente é só para as escolas públicas? Não, a gente não tem inscrição, a gente também faz com a privada. O importante é atender os alunos, não importa se são os alunos de escola pública ou escola privada. É interessante, né? Agora, como é que é nessa questão dos pais? É claro que atingindo as crianças, vocês também vão atingir os pais, o entorno, a comunidade, né? Esse é um objetivo também do projeto?
Tem uma escola até que nos solicitou uma palestra de violência doméstica, porque haviam várias mães de alunos com esse tipo de problema. Então é muito legal, porque através da escola, através dos alunos, nós também atingimos o entorno, né, os pais, os responsáveis. Se pode conversar sobre essas questões, né? Assim. Exatamente, por meio da escola. Da escola. Porque, na realidade, essa marca, essa sigla, OAB, cria uma certa credibilidade, né? E ir advogados nas escolas cria uma certa liberdade para falar sobre essas questões, né? Que às vezes é um tabu dentro da família e dentro do ambiente escolar também, né? Às vezes, assim, até o pai bate na mãe ou vice-versa e a criança fala com o professor, mas o professor não tem como agir também, né, nessa questão, né? Esclarecer é importante, né? Sim, eu penso que um advogado externo à escola dá um peso interessante àquela informação. Mesmo que o professor até poderia dar aquela informação para o aluno, para a comunidade, mas a contribuição da OAB, nesse sentido, também se torna mais eficaz. Existe agora próximos dias, ou no próximo mês, um calendário mais para escolas? Ações em outras escolas, não? Sim, já temos algumas ações no EJA, no SEJA, aliás, né, aqui de Itajaí, com várias palestras. E outras escolas também que nos solicitaram, nos mais variados temas. Então, doutora, OAB vai à escola, Itajaí, @gmail.com, é o contato lá. Quem quiser uma escola particular queira agendar uma ação dessa nas escolas, é isso? Exatamente, também pode ligar para a nossa subseção aqui de Itajaí e também pedir o agendamento, pedir o contato, nós também traremos o contato com a escola. Tá certo, queria agradecer a presença de vocês aí, é importante, né, essa contribuição para a sociedade, né, para realmente formar cidadãos aí que a gente viu, que se interessem pelo voto, que se interessem pela construção da cidadania e construção do dia a dia na realidade, né. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada, a gente que agradece. Obrigado pelo convite. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui, lembrando que aí domingo é dia de eleição, né? E aí todos têm essa responsabilidade na mão de eleger o melhor candidato. Para você, um bom domingo, uma ótima eleição. E até a semana que vem.